métodos para layback bot. Hoje vou trazer aqui rapidinho uma videoaula para vocês de o que eu levo em consideração para criar um bot e como vocês podem talvez encontrar um caminho para ser lucrativos. Mas vamos então à intenção dessa aula, que é falar sobre dicas de como vocês podem criar métodos e como que eu cheguei a essa questão do vovô. Eu fiz algumas anotações aqui e eu vou dar detalhes para vocês e vocês podem utilizar como referência. Então, o primeiro ponto, tá? Trader é investimento, ou seja, não leve em consideração o jogo. O mesmo dinheiro que paga numa Champions League é o mesmo que paga na Série C do italiano, na Série B do brasileiro, e o head é o mesmo. O head que você vai tomar na Champions League é o mesmo, tá? Então, como a gente trabalha com bot, a gente precisa de uma volumetria alta de jogos, a gente tem que encarar isso daqui como investimento. E o que importa é o método e ele dando certo. Por que eu falo isso, né? Quando a gente vem para o vovô aqui, a gente tem vários jogos aqui, por exemplo, como Sevilha, Orlando Pirates, Hammarby, Gothenburg, enfim. E eu tenho, por exemplo, o Ferroviário e Remo, que é um time que eu conheço, que jogou ontem e me deu head. Ou seja, não adianta a gente se basear em uma competição específica. Quando a gente fala de bot, a gente precisa de volumetria, tá? Então, como eu vejo isso como investimento, eu estou pouco me importando para quem são os times que estão jogando. Bom, outra dica, sempre trabalhe com no máximo 30% de lucro. Eu trabalho no método vovô aqui, e se você for ver a média de lucro dele, é no máximo 10%. É no máximo 10%. Então, eu sempre gosto de trabalhar com métodos que dê no máximo 30% de lucro. Eu tenho outros testando ainda na parte de teste, porém, eu priorizo e indico você a ter no máximo 30% de lucro. Por quê? Porque sua probabilidade de vitória acaba sendo maior do que a casa, né? Ou seja, se você pega um bot 1.5, por exemplo, mod 1.5 acima, a sua probabilidade de acerto ela acaba sendo maior, ou seja, você paga mais, mas a possibilidade de tomar heads também se torna maior. Então, o volume de greens dessas porcentagens a longo prazo acaba sendo maior, o que acaba também auxiliando ali, tanto psicológico quanto no resultado também. E o foco a longo prazo. Lembrando, aqui o que a gente quer manter é esse perfil de escada, certo? Então a gente pode tomar um head, mas a gente tem que ir crescendo sempre, tá? Evitar fazer a descendente. Bom, outra dica muito importante, tá? Sempre trabalhe com bots que não dê 100% de prejuízo. Isso é muito importante, tá? Então, evite overlimit, underlimit, porque são posições que se você tomar um gol, você acaba tomando 100% de prejuízo. Foque em posições como o vovô, que se você tomar um gol, sua posição ainda é vencedora. Ou seja, sempre trabalhe com o under à frente, por exemplo. Como regra. Por quê? Porque mesmo você tomando gol, sua posição ainda é vencedora, tá? Uma dica, sempre feche antes do 100% de prejuízo. Por que isso é importante? Vou mostrar para vocês um bot que eu estou testando aqui em teste, que é o vovô layout fim do jogo. Ele entra em lay, quando um time está empatando, ele entra contra aquele time. Ou seja, se eu tomar um gol, eu tomo 100% de prejuízo. E por que um bot desse não é interessante? Né? Porque você até consegue conseguir vários greens, só que a hora que o red vem, ele vem em grande quantidade. Óbvio, o que você consegue fazer para equilibrar aqui? Talvez se você aumentar a quantidade de porcentagem de lucro da sua stake aqui, trabalhar com uma faixa de 20%, talvez você consiga equilibrar, mas não é o saudável você ter ali uma posição que você tenha 100% de hedge. Dê preferência a bots de no máximo 5 por 1. Ou seja, esse bot aqui, por exemplo, não é um 5 por 1. Se eu tenho 100% de prejuízo, eu preciso de no mínimo 20 entradas de 20 greens para conseguir balancear um head. Tanto que você for ver esse bot, eu estou com 29 greens, 3 heads e estou com menos 16%. Porque um head ele rasga muito, ele tira muito da gente aqui. Então esse bot aqui já me mostrou que ele não é saudável. Bom, outro ponto que eu acho muito importante, esse aqui é mais para psicológico, tá? Mas é importante que vai ajudar na nossa jornada. Sempre trabalhe com bots a favor do tempo. Então, leia o under, leia over, overlimit, back ao ganhador, o próprio lay a equipe perdendo em campo, enfim, sempre opte por bots
que trabalhe a favor do tempo. Eu acho que isso psicologicamente acaba sendo muito importante. Outro ponto, e aqui é uma dica que eu dou, se você não quiser, tudo bem, mas é um ponto que eu gosto, tá? Sempre trabalhe com a faixa de tempo entre 65 e 85, tá? Por que, que eu gosto desse range de tempo aqui de 20 minutos? Você pode jogar até 80 aqui, tá? Por quê? Antes disso, antes dos 65%, a odd se estabiliza. Ou seja, é um tempo que você fica no mercado com e essa odd, caso você esteja trabalhando a favor do tempo, ela não vai se mover muito. Ou seja, você vai estar com o valor preso no mercado ali e você não vai ver esse valor aumentar. Quando você trabalha ali a partir dos 70, 75, um pouquinho mais aqui com 65, essa odd ela já começa a se movimentar um pouco mais. Então você consegue ter um lucro maior num curto espaço de tempo. Então é algo também que eu gosto de trabalhar. Bom, eu acho que é isso. Acho que a partir dessas entradas aqui, dessas dicas, vocês já conseguem pensar aqui, dar uma estudada e montar os seus bots. É isso. Espero ter ajudado. E se inscreva, compartilhe e dê seu like no canal. Fechou? Forte abraço.